noite, um salve carinhoso para todos vocês. Hoje nós vamos fazer mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, o capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei. É um capítulo curto, mas um capítulo bem intenso, ele fala de coisas bem interessantes. E ele é basicamente dividido em 3 partes e eu resolvi seguir para fazer o nosso estudo da noite de hoje. Nós vamos falar primeiro de Moisés, dos 10 mandamentos, depois nós vamos falar do Cristo e vamos falar do Espiritismo. A parte de Moisés é a parte em que ele recebe os 10 mandamentos. E o capítulo começa com uma fala de Jesus que eu quero ler para vocês. Não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Está no Evangelho de Mateus. Jesus vem avisar que ele só veio realizar, cumprir, explicar, elucidar a lei mosaica, que é por onde a gente vai começar o nosso estudo. A lei mosaica ela está dividida em 2 partes aqui no nosso Evangelho, que é a lei de Deus, que são os 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai, e a lei civil, que era uma lei disciplinar. Moisés precisou manter, pelo temor, aquele povo, porque era um povo naturalmente turbulento, né? Um povo que não tinha ainda uma moral estabelecida. Eles tinham uma dificuldade muito grande ainda de leis, de limites, de regras. Era um povo sofrido, um povo que tinha saído da escravidão do Egito. Então, com todas as mazelas e tristezas e dores e a espera da chegada, né, do Messias. E Moisés teve que colocar para eles uma lei moral. E Deus enviou a Moisés essa lei, que é o Decálogo, né, que é um conjunto de princípios relacionados à ética e adoração, em conjunto, né, recebida por Moisés brilhantemente no Monte Sinai. E nós vamos estudar um por um, tá? Eu resolvi dividir aqui e colocar pra gente cada mandamento e os comentários que eu encontrei nos estudos do Evangelho com relação a cada um. Então nós vamos começar pelo primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Que para mim é o mandamento mais poderoso dos 10, né? Ele engloba, na verdade, todos os 10 mandamentos. Ele devia ser o nosso mandamento de bolso, né? Aquele pra gente usar todo dia, tirar, ler, mas praticar, né? Não ficar somente na teoria do mandamento. O que ele quis dizer com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Amar um único Deus. Amar a todos sem discrição, né? Sem nenhum tipo de preconceito, de julgamento. Amar a todos e a todos perdoar ao mesmo tempo. A todos servir e a ninguém excluir. Amar como você gostaria de ser amado. É um mandamento que é um amor que fala por ele, né? É um mandamento do amor, vamos assim dizer. O segundo mandamento é não tomar o seu santo nome em vão, o nome de Deus, que é proibindo, naquela época, o uso impróprio do nome de Deus, né? Não se usar o nome de Deus indevidamente, de ter respeito, de não jurar em nome de Jesus, né? Juramentos falsos e vazios. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Usá-lo com retidão, com respeito, com humildade. Usar o nome de Deus com louvor, louvar a Deus. O terceiro é lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O dia de sábado é um dia especial, né, para o povo judeu. E Jesus ensinou que o sábado foi feito para o homem, não o homem foi feito para o dia de sábado. Que é preciso, sim, prestar reverência a Deus e não ao dia de sábado, né? Não exclusivamente ao sábado. Prestar reverência a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que cita que Jesus foi questionado porque ele curava no sábado. Se sábado era um dia especial, um dia santo. E Jesus quis dizer isso, na explicação ele fala, eu vou curar todos os dias onde há necessidade de cura. Não é porque é um dia de sábado, eu sou um trabalhador de Deus. Eu estarei aonde eu for solicitado. Então pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, mas ter a retidão, né? E ter respeito a um dia e essa adoração a Deus. O quarto mandamento é honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará.
é um mandamento bem claro, né? Respeitar os nossos pais, dar-lhes atenção, não importando se são bons pais, se são maus pais, ter a eles a gratidão por estar vivo, né? Por eles terem sido os intermediários da nossa reencarnação aqui na Terra. Agradecer por essa oportunidade de ter sido presenteado com a reencarnação através desses dois seres que são os nossos pais e as nossas mães, né? O quinto mandamento: não mateis. Não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Nós não podemos matar ninguém, né? E quem quer que seja, pois ela pertence ao Criador. O nosso corpo é um empréstimo de Deus para que possamos sempre cumprir as nossas missões aqui na Terra. Então nós não temos o direito de interromper a caminhada de ninguém com não matarás. O sexto mandamento: não cometereis adultério. O sentido é mais amplo do que o sentido da vida afetiva, né? É o adultério da traição, em todos os sentidos, em todos os campos, em todos os atos da nossa vida. Sermos pessoas leais. O não roubeis, não roubarás. Diferentes tipos de roubo. Não só o roubo financeiro, se nós formos pensar, né? Eu achei muito interessante essa colocação, que além do roubo do dinheiro, o roubo das coisas, dos objetos, mas o roubo do tempo, o roubo do sossego, o roubo da quietude do próximo. Olha a nossa responsabilidade, não só o roubo do bem material, mas do sentimento, do amor, do tempo das outras pessoas, que a gente tem que tomar muito cuidado também e atentar para esse outro lado do não roubarás. O oitavo mandamento: não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Que nós podemos ser o próximo que passe por uma situação de calúnia, recebendo um falso testemunho. Então, se você não pode, se você não tem um bem para falar com relação à pessoa, também não fale o que você não sabe, né? Nós não podemos caluniar, usar uma palavra mal colocada com relação a uma situação de um irmão, que a gente de repente não sabe nem qual situação é essa, mas quer dar uma opinião. Nós poderemos estar fazendo um julgamento errado de valor e uma situação de prestar um falso testemunho de uma situação que de repente nós nem sabemos qual que é a verdade. Então, tomar muito cuidado, termos esse olhar atencioso. O nono é o não desejarei a mulher do vosso próximo, que na verdade é educar o nosso pensamento e o nosso sentimento. A inveja é o maior dos nossos males, né? Então, às vezes, invejar uma relação perfeita, invejar um marido ou uma mulher que tenha um comportamento que aos nossos olhos nos agrade. Então, é educar esse pensamento e esse sentimento com relação às outras pessoas. O 10º mandamento é não cobiceia a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem o seu boi, nem o seu asno. Na verdade, ele volta a falar da inveja, né? Que é a mãe de todos os males. Invejar o que é do outro. Você tem que agradecer pelo que você tem, ser grato por tudo que você tem e dar glória às pessoas que conseguem ter alguma coisa diferente da sua, né? Jesus nos ensinou: se tu mesmo desenvolve a sua personalidade, sigamos o nosso caminho, para que nós sejamos nós mesmos, com as nossas verdades, com as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas somos nós mesmos. Não nos espelharmos nos outros, querendo ter tudo que o outro tem. Primeiro eu tenho que me conhecer, me descobrir quem eu sou, que de repente até esse olhar que eu tenho com relação às coisas que o outro tem, ela muda quando eu me conheço, quando eu me descubro bem. Esses são os 10 mandamentos. E Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos, ele abriu um caminho para a moral cristã. Porque ali, naquele momento, ele tinha a lei de Deus, que era a lei que colocava normas que tinham que ser seguidas, vamos assim dizer, e ele tinha também a lei da moral, que ele limitava, ele cerceava aquele povo de alguma maneira, para que eles tivessem um trabalho de burilamento da moral deles. Eles precisavam de regras naquele momento. Se nós hoje, há 2000 anos atrás, relendo aqui os 10 mandamentos, a gente pensa: nossa, eu ainda não cumpro muitas das coisas que estão ali. Quantas pessoas ainda roubam, ainda matam, ainda levantam falso testemunho contra o seu irmão?
Ainda invejam a grama do vizinho que é mais verdinha do que a minha. Eu quero ter aquilo que fulano tem, eu quero comprar, eu quero ser. Então, você imagina há 2000 anos atrás como as coisas eram. Né? Eu achei muito interessante fazer esse estudo dos 10 mandamentos, porque tem muitas coisas que a gente ainda não consegue trabalhar hoje. Vocês imaginam naquela época. A gente ainda está engatinhando, aprendendo há 2000 anos depois. Naquela época era tudo mais difícil. Como eu citei no início, a moral das pessoas ainda era muito difícil de ser trabalhada. Né? As pessoas ainda tinham um embrutecimento natural, eles já eram mais rudes naturalmente, né? Diante de todo o sofrimento também, vamos colocar, pontuar. Então, ele abriu o caminho para a moral cristão. Jesus, pela sua pregação evangélica, continuou essa obra. Quando ele diz, eu não vim destruir a lei, é porque ele veio dar continuidade. Ele veio mostrar de uma maneira mais amorosa tudo o que ia acontecer. E no capítulo cita claramente Moisés, o Cristo e o Espiritismo, que veio ainda completar, fechar, né, amarrar todos os ensinamentos de Jesus. Moisés, obrigado a manter esse povo que era turbulento naturalmente, cometendo alguns abusos, era um povo que tinha recém saído, como eu já citei, da escravidão, ele precisava dessas regras mais duras. E veio Jesus. Aí nós já vamos falar agora da chegada do Cristo. Jesus veio cumprir essa lei. Ele veio trazer de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais tranquila, serena. Ele veio dar um verdadeiro sentido para essas leis mosaicas. Ele as modificou pelo exemplo e sintetizou os 10 mandamentos com amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Ele compilou e em cima disso ele fez todo o seu trabalho aqui. Quando Jesus diz que o céu e a terra não passarão antes de que tudo seja cumprido, o que ele queria dizer com isso? Ele queria, na verdade, que toda essa lei fosse praticada, como é sugerido para a gente até hoje. Ela foi colocada para ser trabalhada. E Jesus veio para trazer isso, com toda a sua pureza, com todo o seu amor, com o seu olhar carinhoso, claro, falando através de parábolas muitas vezes, porque as pessoas naquela época não tinham condição e ainda não tinham entendimento para que ele pudesse ser mais explícito, mais aberto. Até hoje a gente faz estudo das parábolas e eu, pelo menos, a cada leitura, a cada estudo do Evangelho, a gente fala, nossa, como eu não tinha percebido isso antes. Então é o tempo de entendimento das pessoas. Naquela época precisava da lei mosaica, veio Jesus para dar o seu exemplo, mostrar o seu amor e exemplificar que todos são filhos de Deus e merecem a mesma oportunidade e a mesma solicitude. Ele veio trazer um papel muito importante, além da legislação moralista que foi colocada para as pessoas naquela época, né? Ele veio cumprir as profecias. É de uma natureza excepcional aquele espírito. Ele veio ensinar o verdadeiro sentido da vida. Que a vida não estava só sobre a terra, mas nos reinos de Deus, como ele disse. E com todo esse ensinamento baseado nas leis mosaicas que já tinham sido colocadas em prática há um tempo, ele tinha embasamento, ele teve ali como se fosse um suporte às leis mosaicas para Jesus. Ele veio com embasamento, né? Ele já chegou mediante um povo que já tinha uma regra pré-estabelecida e ele veio ensinar o caminho, ele veio mostrar o caminho que conduz a esse aprendizado através do amor, basicamente o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmos. E mostrando esse caminho, ele quis nos conduzir aos meios de nos reconciliar com Deus. Na verdade, a passagem dele foi de suma importância, como foi de suma importância também para a chegada dele às leis de Moisés, porque ele não disse tudo. Em alguns momentos, ele se limitou a plantar ali uma sementinha, o germe da verdade. Porque ele tinha que deixar ainda um espaço para o entendimento das pessoas, para que elas conseguissem entender o que estava sendo colocado ali de uma forma paulatina. Elas iam aprendendo e experienciando e vendo os exemplos daquele homem, vendo como as coisas caminhavam até ali, como caminhariam dali para frente.
qual que era o caminho melhor a ser seguido, se era o caminho da truculência, ou o caminho do amor, o caminho do perdão, ou o caminho do ódio, o caminho da alegria, ou o caminho da tristeza. Ele veio exemplificar o tempo todo. A passagem de Jesus foi exemplo de que era possível, de que nós poderíamos fazer de uma maneira diferente, mas ainda com um povo com um coração muito duro, muito embrutecido, com uma moral, como já foi dito aqui várias vezes, ainda muito limitada, né? Não haveria entendimento, eles não poderiam ainda as leis serem todas compreendidas. Então ele queria que elas fossem pelo menos praticadas. Elas estão aí, já foram estabelecidas, então vamos começar a praticá-las, vamos vivenciar, vamos exercitar, né? Num grau de maturidade que aqueles espíritos ali tinham naquele momento. Ele não podia exigir deles mais, né? Logo depois viria a ciência, queria prosseguir com esse aprendizado, que é aí que entra o espiritismo. Então nós já falamos da primeira etapa, que é a etapa das leis mosaicas, né, as leis de Deus e as leis morais colocadas para a época, da passagem do Cristo por aqui, tendo como embasamento todo essas regras que já haviam sido colocadas, que ele pôde exercitar, né, e trazer para a gente um pouco mais de aprendizado através do amor durante a sua passagem aqui pela Terra. E agora a terceira etapa que nós vamos falar, que é a etapa do Espiritismo, que é a nova ciência que vem revelar a existência da natureza no mundo espiritual. Que isso tudo era muito misterioso para a época. As falas de Jesus em alguns momentos deixavam as pessoas meio confusas, porque ele já se ligava muito ao plano espiritual. E as leis do Antigo Testamento, elas são as leis de Moisés, vamos colocar assim. As leis do Novo Testamento, elas já são baseadas nas experiências e nas palavras de Jesus Cristo. E o Espiritismo é a terceira revelação. Ela vem como a terceira revelação. Que nós não estamos personificando em nenhum deles, né? Nem em Moisés, nem em Jesus Cristo, nem no Espiritismo. Mas, na verdade, são as vozes do céu, que são as vozes do Espírito, que veio trazer para a gente, que não se ensinou nada ao contrário do que Jesus ensinou. O Espiritismo veio, na verdade, completar como Jesus completou o que foi dito a Moisés. Jesus veio e fortaleceu, e o Espiritismo veio para dar desenvolvimento às palavras de Jesus. Ele vem trazer esclarecimento, ele vem completar, ele vem desenvolver, né? Ele explica de uma forma não alegórica, né? Não mais como as parábolas, mas ainda citando muito as parábolas, porque são riquíssimas de um ensinamento para a gente absurdo. E ele vem cumprir o que Cristo anunciou, que é preparar o povo para o cumprimento das coisas futuras, das coisas divinas, das coisas de Deus. Então ele vem trazer todo esse esclarecimento e todo esse estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Estudando todo o Evangelho, estudando todas as parábolas de Jesus, que são riquíssimas. Eu adoro ler as parábolas porque eu acho que ele fala de uma maneira tão amorosa e que cada vez que a gente lê, a gente tem um entendimento diferente. Hoje mesmo eu estava relendo o capítulo antes de começar a nossa gravação aqui, e eu falei, gente, como é interessante, né? Eu faço evangelhos há anos no lar e já fiz estudos do evangelho várias vezes, e todas as vezes que eu leio uma passagem do evangelho, eu tenho um aprendizado diferente. Então é riquíssimo tudo que Jesus deixou pra gente. E a cada estudo é um aprendizado, é o tempo das coisas, né? O tempo que a gente está pronto para ter entendimento pro que a gente precisa. A gente busca ali no Evangelho e tem sempre uma palavra nova que refresca, que revigora, uma coisa que vem diferente pra gente, acalenta o coração. Então nós falamos de Moisés, falamos do Cristo, falamos do Espiritismo e vamos falar da ciência ligada à religião, ligada ao Espiritismo. Os três caminham juntos agora, né? Porque a revelação das leis do mundo material e as outras são as revelações do mundo moral. Durante um tempo, elas ficaram se debatendo, porque as leis de Deus não batiam com as leis morais, os cientistas e os estudiosos, as coisas ficavam meio truncadas, elas não conseguiam achar uma ligação perfeita, uma simbiose para que esse estudo fosse feito mais claramente. Porque cada um examinava pelo seu ponto de vista. E acaba que cada um defendia o seu lado.
O conhecimento das leis do mundo espiritual e as relações com o mundo corporal era um elo que tinha um vazio ali que separava os dois. E de repente a fé se dirigiu à razão. E a razão não encontrou nada de ilógico na fé. Eu achei sensacional essa passagem do Evangelho. A fé se dirigiu à razão. E a razão não encontrou nada de ilógico na fé. Nesse momento não foi questionado. As coisas passaram a fazer sentido. Elas tinham uma lógica. Então, opa, peraí, tem algo acontecendo. Vamos estudar. E foi aí que se começou a dar mais importância à espiritualidade, à relação do ser humano com a espiritualidade, né? Passaram-se a acreditar que realmente havia uma comunicação, de que realmente não era uma coisa infundada, uma coisa ilógica até então, pela ciência e a religião. E eles passaram a trabalhar juntos, né? Veio pra gente um progresso enorme, porque a partir do momento que foi reconhecido que existia essa força espiritual e que ela estava muito presente no nosso dia a dia, facilitou demais, né? A razão encontrou um caminho ali junto com a fé e elas começaram a caminhar juntas e que foi e está sendo para a gente de grande importância. Há pessoas que ainda permanecem nessa escuridão de não acreditar em muitas coisas, né? Mas, independente disso, está acontecendo uma revolução moral, né? Ela vem sendo elaborada há mais de 18 séculos e vai marcar uma nova era da humanidade, que é uma era de regeneração, de transformação. Ela é aceitada hoje mais claramente. Óbvio que há sempre a parcela que não acredita, que é descrente, que acha que não é assim, mas a evolução ela vai acontecer. É um marco de uma nova era na humanidade, isso é fato, que ninguém poderá se opor porque está nos desígnios de Deus, né? Que é a lei do progresso, que nada mais é do que a lei de Deus. Então, para a gente aqui nesse capítulo fica muito claro quando Jesus diz que ele não veio descumprir a lei, que ele simplesmente veio fortalecer. Ele está aí até hoje fortalecendo, né? Começamos com a lei de Moisés, passamos por Cristo, o Espiritismo, a união da ciência com a religião, os povos se fortalecendo e acreditando cada vez mais, e a nossa fé aliada a todos esses estudos que estão sendo feitos. A gente sabe e que essa transformação e essa renovação é um caminho cada dia mais próximo e um caminho que a gente tem que seguir sempre. E foi Moisés que abriu esse caminho, né? Eu achei muito interessante, eu quis até finalizar o nosso estudo de hoje com essa fala de um espírito israelita que consta aqui no final do capítulo, que foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo veio arrematá-la. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo veio arrematá-la, o espírito israelita de 1861. E é exatamente isso. Eu adorei fazer esse estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha conseguido passar todo o estudo que eu fiz. Foi muito gostoso estudar as leis mosaicas, os 10 mandamentos, e eu fico imaginando várias coisas quando eu faço os estudos, né? Para mim é muito enriquecedor. E eu acho que fica aí uma dica para essa semana. A gente lê com carinho os 10 mandamentos. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início do capítulo tem os 10 mandamentos. E é um exercício que eu vou tentar fazer essa semana. E quem quiser me acompanhar aí, fica a sugestão de que a gente releia com o coração aberto, com a mente serena e com muito amor todas essas palavras que foram nos deixadas, mas guardando no nosso coração, como eu disse, uma aqui no bolso, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Porque eu acho que é um mandamento de uma beleza tão grande, de um ensinamento tão grande, que ele tem que ser repetido por nós diariamente e que a gente possa ter força e coragem de colocá-los em prática. É o que eu desejo para todos vocês. Muito obrigada por terem me ouvido. Espero que o estudo tenha sido tão gostoso para vocês como foi para mim. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Salve!